50 anos atrás, um conflito violento entre a polícia e frequentadores de um bar gay em Nova York entrou para a história. A partir daquela noite, começou um movimento de luta pelos direitos dos homossexuais e contra a homofobia que dura até hoje. Conheça agora a história desse movimento que mudou a cara do mundo. Na reportagem especial A Revolta de Stonewall, onde tudo começou. Nós somos a minoria social mais discriminada, a mais perseguida. Até 1969, a gente existia em guetos. A gente preferia, por segurança, se encontrar em lugares que fossem clandestinos. Eram portinhas, em beco, às vezes tinha senha para entrar. O que se vivia era um clima de clandestinidade permanente e eu diria até mesmo um clima de exílio que, de certo modo, muita gente experimenta até hoje no seu próprio país. Até em Nova York a repressão era muito grande. Havia uma espécie de polícia moral que às vezes dava batidas pela cidade. A polícia costumava baixar lá e levar todo mundo em cana. Quando a polícia chegou, ela achou que era uma noite como outra qualquer, que ela ia prender lá algumas bichas, algumas sapatão e ia levar embora para casa, para a prisão, acabou. Só que nessa noite a gente resolveu reagir. A gente disse chega, a gente disse basta. E a polícia não esperava por isso. E não esperava também que a população apoiasse a gente. Foi um quebra-quebra geral. Gays, lésbicas, travestis reagiram e partiram para a briga. A violência se espalhou pelas ruas ao redor. O bairro do Village pegou fogo. O conflito assumiu proporções jamais imaginadas. Os policiais foram atuados. Começou a juntar gente que acabou se somando aos frequentadores na reação à polícia. Presos foram retirados dos camburões e alguns carros incendiados. Não houve mortes. Nem se conhece com exatidão o número de feridos. Só se sabe que foram muitos, e dos dois lados. Se seguiram 10 dias de conflitos na cidade de Nova York. Coisas violentas, sangue, pessoas feridas. Um ano depois, 10 mil pessoas se reuniram em Nova York para comemorar, para celebrar a data, sem saber que elas estavam dando início às passeatas gay pelo mundo. A gente estava ali mudando a história para gerações que viriam. Eu sou Pedro HMC, eu tenho 34 anos e eu devo a Stonewall e todas as gerações que vieram antes da minha todo esse progresso que a gente tem hoje, né? Eu sou a Bruna Benevides, sou uma mulher transexual, segundo sargento da Marinha do Brasil, tenho 38 anos, casada, sou nordestina e moro no Rio de Janeiro há 21 anos. Bom, meu nome é Eric Witzel, tenho 25 anos. Enquanto pessoa trans, eu vivenciei muitas violências, as violências externas, mas principalmente, acima de tudo, as violências internas, que eu fazia comigo mesmo. Eu sou Lívia Ferreira, lésbica negra, tenho 50 anos, sou atriz e administradora, moro em Salvador. Eu sou Jordan Lessa, tenho 51 anos, sou o primeiro guarda municipal reconhecidamente homem trans da cidade do Rio de Janeiro. Há 20 anos como guarda municipal, há 4 anos em transição. Eu sou Espartaco Santiago, 25 anos, negro, gay, nordestino, bicha preta, que como várias outras já sofreu racismo, homofobia, bullying, rejeição, mas que nunca deixou de lutar pela autoafirmação, pela autoaceitação, pelo seu lugar no mundo. Eu lembro de gerações anteriores, a minha, onde ainda era muito comum, por exemplo, gays se casarem com mulheres, tentarem viver uma vida hétero.
A repressão sexual era de tal monta, logo depois da Segunda Grande Guerra, o cientista mais importante na guerra, que foi o Alan Turing, que foi a pessoa, o pai do computador, teve uma pena na Inglaterra de castração química pela sua homossexualidade, que o levou ao suicídio logo depois. Stonewall foi o nosso ponto de ebulição. Foi quando a gente entendeu que a gente não queria mais viver naquela situação. Stonewall foi exatamente isso. E foi o começo de uma série de mudanças que ainda não se concluíram. O Stonewall não aconteceu num vácuo, né? Desde o começo dos anos 60, quando os Beatles começaram a deixar crescer o cabelo, aquilo já era um pouquinho de androginia, né? Os caras já estão misturando os signos do que é ser homem, o que é ser mulher. Depois você tem os hippies, com toda a liberdade sexual que os hippies pregavam. Então isso também envolve a liberdade do desejo homossexual. E ali na virada dos anos 60 para 70, explode a androginia na música pop, né? Nomes como David Bowie, na Inglaterra, Alice Cooper, nos Estados Unidos. São artistas que misturam, androginia quer dizer exatamente isso, ser homem e mulher ao mesmo tempo. E essa onda chegou no Brasil também. Em 1973, no auge da ditadura militar, no auge da repressão, da censura, explode os Secos e Molhados, do Ney Matogrosso. Era um sucesso, assim, de que o povão todo cantava. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. A partir da década de 70, você tem, primeiro, um movimento grande de desbunde e carnavalização LGBT. Nessa mesma época, você tinha os Dick Croquettes, eles se maquiavam, botavam perucas, roupas de mulher, mas deixavam a barba crescer. Então era uma coisa meio desconcertante. Até hoje imagina na época, há quase 50 anos, no meio de uma ditadura militar, com censura, com pau comendo, e os caras ali se vestindo de homem e mulher ao mesmo tempo. A nossa revolução era política e as nossas armas eram a alegria e o amor e o prazer. E com essas armas nós driblamos a ditadura militar. Foi uma revolução cultural que mudou os costumes da época, arrebentando as portas de todos os armários, libertando toda uma geração da culpa, do preconceito e do medo. Homossexualismo não se diz mais, está morto. Se diz homossexualidade, que é uma maneira de você exercer a sua sexualidade. A gente percebe, então, a partir de 90 e 2000, um foco maior em questões pragmáticas, ou seja, não basta só visibilidade, é preciso conquista de direito. Posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu sou casado no papel e um outro direito que eu também exerci foi o direito de adoção, então eu tenho 2 filhos. A gente ganhou as ruas, ganhou espaço, teve que lutar muito por isso, para conquistar esse espaço. E especialmente a minha geração foi a que pegou aí um rescaldo da geração que começou as lutas por direitos civis. Eu acho que a gente já emendou essas lutas aí numa questão de ocupar espaços urbanos, principalmente. Essa visibilidade toda aconteceu com um preço também, né? A partir do momento que a gente passou a ser reconhecido, eu digo nós, LGBTs, a gente viu um movimento contrário muito forte, que não reconhecia o nosso direito de existência. Se não fosse a AIDS, essas conquistas teriam vindo até antes do que vieram. Desde da questão dos anos 80 ali, do HIV e coisas que a gente foi forçado, enquanto comunidade, a se estruturar melhor para fazer frente a essas ameaças físicas que a gente tinha. Por outro lado, isso permitiu que a gente se organizasse para combater
por um lado, uma doença, mas também combater o preconceito do qual a gente era vítima. O Brasil é essa contradição, tem um lado cor-de-rosa. É o país que tem mais travesti na rua, a maior parada gay do mundo. O Pablo Vittar e a Roberta Close, modelos de beleza da mulher brasileira. Na televisão já aparece gay, já aparece até homem trans. Esse é o lado cor-de-rosa. Mas o Brasil tem um lado vermelho-sangue. Terrível. A cada 20 horas, uma gay, uma travesti, uma lésbica são barbaramente assassinados, vítimas da homofobia ou se suicidam. O maior problema ainda é a LGBTfobia, que faz o Brasil ser o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. Em 2019 é um ano fundamental na história da libertação homossexual, porque o Supremo Tribunal Federal finalmente reconheceu que insultar, violentar, discriminar um gay, uma travesti, uma lésbica é um crime igual ao racismo, é uma forma de racismo. Eu me oprimi muito até viver minha sexualidade. E de 35 anos em diante eu disse não, é agora, vou dar um ponto final nisso. Não quero sofrer, não quero sofrer. E fui viver minha vida. Hoje em dia é muito mais comum para a geração mais jovem do que para a minha você ter políticos, você ter atletas, você ter profissionais de segurança pública que são LGBTs assumidos. Na minha geração era completamente inimaginável, a minha geração só ia se assumir ali pela faculdade, com seus 18, 19 anos. E eu fico pensando no tempo que essa geração atual ganha, sem culpa, sem repressão, sem preconceito, não se autoflagelando, se condenando ao armário. As paradas do orgulho LGBT que nós temos no Brasil hoje, me parece que são a grande expressão daquilo que Stonewall pretendia do ponto de vista de liberação homossexual. As paradas LGBT são grandes demonstrações de amor. Eu nunca tive muita a opção de ter luto para as violências que eu enfrentei, que foram muitas. Eu tropecei, eu fui humilhada, alguém me xingou. Ok, se eu puder, eu vou me posicionar contra, eu vou rebater, mas eu vou seguir em frente. Eu sou o tipo da pessoa que tinha tudo para dar errado. Quando a gente passa pela expulsão de casa, pela evasão escolar, que eu digo que é uma expulsão escolar, quando a gente passa pelo manicômio, eu passei por 2, por uma internação compulsória, quando a gente vira menino de rua, como eu fui, e consegue sobreviver a tudo isso e chegar aos 51 anos, se eu disser que eu não devo isso àquela luta que começou há 50 anos atrás, seria uma ingratidão muito grande. Falta conquistar muita coisa. Eu acho que a gente andou muito, houve muitas vitórias desde Stonewall, mas a gente ainda tem que fazer muita coisa. A primeira coisa talvez seja entender que não existe mais a luta LGBT. A luta é feminista, a luta é antirracista, a luta é antimachista. É uma luta só. Não há mais como separar. Se eu tivesse que escolher uma luta para começar, eu escolheria a luta contra o racismo. Talvez essa seja a luta que engloba tudo. Mas quem achar que a luta está separada, LGBT, machismo, feminismo, homofobia são coisas separadas, não entendeu ainda onde a gente está. Quando a gente entender que é uma luta só, a gente vai conquistar muita coisa ainda.